Eu vejo muitas famílias também se deparando com essa dúvida. Vovô está internado, a vovó está em cuidados paliativos, ou vovô morreu. Conta ou não conta para a criança, leva ou não leva a criança no velório. Existe essa dúvida, né? Ampliando a nossa conversa, que isso nem estava programado, mas ampliando. O que você pensa sobre isso? Você como pediatra? Tem que contar. Tem que contar. Pensa comigo, olha só, o vovô estava internado, eu vejo o vovô uma vez por semana, né? Às vezes eu vejo o vovô todos os dias, o vovô está internado, eu paro de ver. O que a criança vai entender? Fui abandonada pelo vovô. Eu fiz algo que o vovô me abandonou. A criança, ela é bem egocêntrica nesse sentido de colocar nela a culpa pelas coisas que acontecem, né? Tem isso. A criança é extremamente egocêntrica. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, ela acha que ela é responsável pelas coisas que acontecem. Então, o que acontece? Se o avô sumiu, eu preciso contar. A família vai estar ansiosa, vai estar chorando, né? Vai estar naquele processo. A criança está sem entender o que está acontecendo. Então, hoje a gente sabe que o importante não é o fato. É como aquele fato foi lido pela criança. Então, um exemplo mais simples, né? Se a minha mãe atrasou para me buscar na escola, eu posso achar o máximo que eu estou ali brincando, mais tempo com os meus colegas, ou eu posso achar que minha mãe me abandonou, né? Ah, mas ela não te abandonou. Mas naquele momento, eu tive certeza que ela me abandonou. Naquele momento, me trouxe uma ansiedade. Então, a gente precisa conversar. Levar ou não no velório, depende da criança, depende da idade da criança. Algumas crianças vão querer ir, algumas, se for maiorzinho, se a criança quiser ir, leve. Se for muito pequenininho, talvez ele não vai conseguir entender. Mas é importante a gente falar, né, de uma forma lúdica. Então, o vovô virou uma estrelinha, né? A vovó virou uma estrelinha. A vovó tá muito doente, agora nesse momento ela tá internada, ela não vai poder te ver, né? Vamos tentar, às vezes, uma ligação de vídeo. Alguns hospitais hoje permitem que as crianças preparam para as crianças poderem ir lá visitar o hospital, porque é um ambiente realmente muito feio, né? Se o paciente estiver entubado, dependendo de como tiver, a criança assusta, a gente precisa preparar essa criança. Mas, às vezes, fazer uma ligação de vídeo. Então, é importante que a criança entenda. A gente fale, né, o necessário. Eu preciso contar todos os problemas? Não. Mas eu preciso contar o necessário para aquela criança, para ela entender que está acontecendo alguma coisa ruim, que a responsabilidade não é ela, né? Porque se a gente não contar, ela vai criar a imaginação que ela quiser. E viver com aquela angústia que não foi regulada ali, né? Que não foi regulada. Então, é importante a gente conversar, a gente explicar, a gente falar, escutar o que a criança traz pra gente poder acolher. Então, assim, esconder nunca é um bom remédio, sabe? Eu falo que é muito importante a gente falar, porque senão a criança entende que ela está sendo abandonada. Então, assim, às vezes até na escola. Então, eu tive um paciente que a professora que ele fez a regulação adoeceu, precisou sair, e ninguém contou para ele. Quando ela voltou, ela ficou com raiva dessa pessoa. Todo mundo achou que ele ia achar ótimo e tal. Ele ficou com raiva. E aí a mãe foi perguntar, ele virou e falou assim, ela me abandonou. Então, assim, ele achou que ele tinha sido abandonado. Não quero ficar com essa pessoa que eu não posso contar, né? Ele não entendeu que ela estava doente. Porque não foi comunicado a essa criança, né? Tem que ser comunicado. Às vezes a mãe interna, né, tem algum problema, precisa ficar... Ou então tem um filho que precisa dela internar, deixar a outra criança. Aí o que as pessoas fazem? Não, a gente não vai falar da mãe. Não, tem que falar, né? Que é aquela velha máxima. Vou sair, a criança chora, sai escondido. Não, gente, a gente tem que contar, né? A criança precisa saber. Mas é muito difícil. A gente precisa saber lidar com as coisas difíceis. Então, exatamente. Fomos uma geração ensinada a engolir o choro, né? Hoje a gente sabe que para a gente ter saúde, a gente precisa lidar. A felicidade e a tristeza fazem parte da vida, né? Então, é importante a tristeza para a gente poder ver. O divertidamente está aí, né? Então, para mostrar, né? Para mostrar o quanto que todas as vezes que a alegria vinha, a tristeza também estava por trás ajudando. Então, é importante, às vezes, a gente sentar com a tristeza, sentar com a raiva, sentar com o medo, que são sentimentos considerados ruins, para a gente conseguir organizar. Porque eles vão falar com a gente alguma coisa. Então, esconder a raiva, esconder a tristeza, não vai ser o caminho. Não é o caminho.